que tem a ação do tornozelo, e aí eu estou agora do joelho, né? Eles estão localizados na perna, tá? São geralmente 3 em 3. Eu tenho 3 na frente, tenho o tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do alto. Eu tenho na região lateral 3 fibulares, fibular longo, fibular curto, fibular terceiro, tá? Atrás eu tenho mais 3 músculos que parecem com 3, que são os 2 gastrocnêmios, gastrocnêmio medial e lateral, e por baixo dele o sólido, tá? E se eu retirar a panturrilha, que é o tríceps sural, eu vou identificar mais 3. Então sempre é de 3 em 3, tá? Tem outro detalhe a se falar. Preste bem atenção no que eu vou falar. Quando são bizus, que eu estou sempre falando para vocês, que no dia da prova, se você usar o bizu, vai ficar muito mais difícil você errar. Certo? Vamos olhar aqui para a posição anatômica. Palma da mão é para frente ou para trás? Para frente. Para frente. Então, essa parte da frente da mão é a palma ou é o dorso da mão? A palma. Palma da mão. Aí eu pergunto para vocês. Do lado da palma da mão, a gente estudou já a extremidade superior. Todos os músculos que estão do lado da palma da mão são flexores ou extensores? São flexores. E os músculos que estão atrás, lá do dorso da mão? São extensores. Então aqui vocês vão perceber o seguinte. Esse lado de cima do pé é o dorso dele. É o dorso. Lá do dorso da mão é extensor ou flexor? Extensor. Então aqui são extensores. Aqui é a planta do pé. Assim como está para a palma da mão. Então todos os músculos que vêm do lado da planta do pé são os flexores. Antes de você responder, você já sabe que está aqui na frente são extensores. E se está atrás são flexores. Tá certo? Então veja só. A perna tem 2 ossos, que é a tíbia e a fíbula, né? Até a gente chegou a colocar aqui. Tem uma fíbula aqui, não tem? Nós chegamos a montar aqui a tíbia com a fíbula. E aí é importante a gente falar quais são as estruturas, né? Nós falamos aqui que a tíbia tem um côndilo medial, côndilo lateral, né? As eminências intercondilares, a tuberosidade tibial, ou tubérculo anterior da tíbia, o corpo, o maléolo lateral, né? E a incisura fibular. Tá? Aí, a fíbula tem a cabeça, tem o corpo e tem o maléolo lateral, certo? Quando eu monto aqui a tíbia na fíbula, eu percebo que a fíbula é o osso da região lateral da perna. Então, no caso, esses 2 ossos aqui compõem a perna direita, tá? Direita. Então, vamos lá. Deixa eu só lembrar aqui do pé também, que a gente quer pisar do pé. Negócio de pausa. Fica muito longo. Só relembrando que o pé, ele, olha, percebeu, ele tem um arco plantado, né? Como se fosse plantado. Não toca no chão. Tem gente que tem pé chato, porque isso aqui é arriado, né? Então, se você olhar o pé aqui, nessa posição é como se fosse 2 pés. Ó, tem um mais medial e tem um mais lateral. Percebe? Ó? Eu tenho um pé na parte inferior e tenho um pé no andar de cima, superior. Então esse pé que está no andar de cima, que é mais medial, tá? É do lado do hálux, do pé. E esse pé que está do lado do calcâneo, que é mais embaixo e é mais lateral, vai ser do lado do dedo mínimo. Aí vocês identificando os ossos do dedo do pé. Eu tenho o talos, tá? O navicular, o cuneiforme medial, intermédio e lateral. Primeiro, segundo e terceiro metatarso, não é metacarpo. Primeiro, segundo e terceiro dedo. Primeiro dedo tem só 2 falanges, proximal e distal. Os outros dedos falanges proximal, medial e distal. Então, o pé superior, talos,
navicular, cuneiforme medial, intermédio lateral, primeiro, segundo, terceiro metatarso. Né? Primeiro, segundo, terceiro dedo. E embaixo, você vai perceber que eu tenho um osso bem grande chamado calcâneo, tá? Cuboide, quarto e quinto metatarso, quarto e quinto dedo. Né? Porque quando eu for falar das inserções, eu vou falar que está no primeiro metatarso, está no primeiro, segundo, terceiro dedo. Aí vocês, assim como a gente falou dos músculos do punho, né? Que se insere lá na região anterior, posterior do metacarpo, para vocês identificarem. Então vamos lá. Qual é o nome desse osso aqui? Osso da região medial da perna. Tíbia. Esse músculo está na frente ou atrás da tíbia? Tibial anterior. Tibial anterior. Tá certo? Aí esse aqui, ó, como ele está do mesmo lado do dorso do pé, ele é extensor ou é flexor? Extensor. Extensor. Extensor longo dos dedos. Como é que eu vou identificar se é o extensor longo dos dedos? Basta você perceber que quando ele desce, ó, ele vai se dividir em 4 tendões, ó, que vai para os 4 dedos. 2, 3, 4, 5. Então você vê que vem dele, ó, tá? No meio deles, você está vendo que tem um músculo no meio deles aqui? É o extensor longo do arco. Você vê como ele desce, ó, o tendão dele vai para onde? O dedão, o ápice. Então aqui eu tenho o tibial anterior, extensor longo dos dedos, no meio, extensor longo do ápice. Certo? A origem, região anterior da tíbia. Inserção, primeiro metatarso, o tibial anterior. O tibial anterior não é músculo de dedo. Ele é músculo exclusivamente de tornozelo. Tá? Só lembrando que o tornozelo faz o quê? Flexão plantar, quando eu me apoio na ponta dos pés e levanto o calcanhar, e dorsiflexão, quando eu me apoio no calcanhar e levanto a ponta dos pés. Então, vamos lá. Tibial anterior, origem da região anterior da tíbia, inserção no primeiro metatarso. Extensão longo dos dedos, região anterior da fíbula, tá? Região lateral, pode dar só anterior. E a inserção na parte superior das falanges distais, dos 4 primeiros dedos. Região superior das falanges distais, dos 4 primeiros dedos. Tá? Extensor longo do hálus. Origem, região anterior da fíbula, assim como esse. Inserção, falange distal, região superior da falange distal do hálus. O que é que todos eles fazem para o tornozelo? O que vocês acham? Dorsiflexão. Levanta o pé. Dorsiflexão. Os 3 aqui fazem dorsiflexão. É errado chamar de extensão? Não, extensão de tornozelo, né? Mas não é comum você escutar, tá? Todos eles fazem dorsiflexão. Lógico, o extensor longo dos dedos levanta os dedos, o extensor do hálus levanta o dedão. Se levantar o dedão, ele está usando ele, assim como o curto, né? Mas como a gente está falando de tornozelo, todos os 3 fazem uma função comum, uma ação comum que é dorsiflexão. Né? Então, 3 na frente, 3 na lateral, 3 na parte posterior, superficiais mais 3 profundos. Então, os 3 na frente, tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálus. Tá? É fácil identificar o tibial anterior, porque isso aqui é tíbia. Por que a gente taca a perna numa mesa, num ferro e dói? Porque você percebe que aqui é uma simulação do corpo real. Não tem nenhum músculo que proteja a tíbia. É couro e osso. Se bater, bate praticamente direto, a não ser que tenha uma gordurinha protegendo. Certo? Então esse aqui é o tibial anterior, origem da região anterior da tíbia, inserção do primeiro metatarso. Função, dorsiflexão. Extensor longo dos dedos, tem a origem na região anterior da tíbia e da fíbula. Inserção na região superior da falange distal, dos 4 últimos dedos. Ação, dorsiflexão. Extensor longo do hálus, origem na região anterior da fíbula. Inserção na região superior da falange distal do hálus. Ação, dorsiflexão. Tá?
Eu vou virar agora. Quando eu viro para a parte onde está o dedo mínimo, então isso aqui é a parte lateral, né? Se eu virasse para a parte onde está o hálus, já é a parte medial. Tem que ter atenção a isso. Então aqui está a fíbula. Logicamente, esses aqui vão ser os fibulares. Tá? E aí eu tenho aqui, tem que ter muita atenção. Isso aqui é um músculo chamado de fibular longo. Certo? Isso aqui é o tendão dele, ó. Tá vendo o tendão dele? Branco. Só que por baixo do tendão dele tem mais uma parte vermelha aqui, ó. Então por baixo do fibular longo, o tendão do fibular longo, é que se encontra o fibular curto. Tá? E aqui, ó, não sei se vocês perceberam, nós temos 5 dedos, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem outro aqui, ó, que não vai para dentro, como se fosse o sexto dedo. Esse aqui é o fibular terceiro, que é um músculo que já evoluiu, que nem todas as pessoas têm. Assim como o articular do joelho, tem algumas pessoas que nem tem mais, porque perdeu a função, certo? Então o fibular longo tem origem na região lateral da fíbula, poderia dizer proximal, né? Região lateral e proximal da fíbula. Passa por trás, vejam só, vai passar por trás do maléolo. Estão vendo? Ó? Aqui é o maléolo lateral, esse aqui passado pela frente, esse aqui passou por trás. E vai se inserir na região inferior do quinto metatarso. Tá? Não vou dizer os outros dedos não. Os outros ossinhos do pé não, vou explicar para vocês. O fibular curto vai ter origem na região lateral do corpo da fíbula, só que a região lateral e distal. Isso aqui é proximal por quê? Porque é mais próximo do centro do corpo. Isso aqui é distal, porque está mais distante do centro do corpo, tá? Então tem origem na região lateral e distal do corpo da fíbula e vai se inserir na região inferior dos ossos do tarso. Tá vai? Tchau, Ju. Tchau. Vai se inserir na região inferior dos ossos do tarso, tá? Você vê que ele passa por trás do maléolo, né? Já o fibular terceiro é pela frente do maléolo. Estão vendo aqui o fibular terceiro? Ó? O fibular terceiro vai ter origem na região anterior do corpo da fíbula e vai se inserir no quinto metatarso. Aí vejam só, como o fibular longo e o fibular curto passa por trás do maléolo, a função dele é flexão plantar. Não é dorsiflexão, é fazer você ficar na ponta do pé. Flexão plantar, fibular longo e fibular curto. O fibular terceiro, como ele passa pela região anterior do maléolo, ele já não vai fazer flexão plantar, ele vai puxar para frente, é dorsiflexão. Certo? Ou para cima, né? Vamos dizer assim, dorsiflexão. Ok? Fibular longo, fibular curto, fibular terceiro. É esse aqui que se confunde, ó, com o tendão dos dedos, né? Mas não é de dedo, vai para o quinto metatarso. Vou virar 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, agora eu vou virar 1, 2, 3. Qual é o nome desse grupo de músculo aqui? Tríceps sural, que a gente chama popularmente de panturrilha e que chama mais popularmente de batata da perna. Descendo mais um nível, né? Tá? Batata da perna. Então, esses dois músculos que fazem a panturrilha, na parte superficial, são chamados de gastrocnêmios. Gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral. Tá? O mesmo esquema do joelho, né? Medial, lateral. Medial do lado do dedão, lateral do lado. Eu não vou perguntar isso, mas só para vocês entenderem por que é chamado de tríceps. Sim. São 3. Na impressão que é um só, porque o tendão é no calcâneo. Né? Então a origem dos gastrocnêmios, se eu fosse perguntar, que eu não vou perguntar, o medial lateral, é nos cônios femorais, que é esse pneuzinho aqui, ó, tá aqui atrás. O gastrocnêmio medial pega no cônio medial, o gastrocnêmio lateral pega no cônio lateral. Mas você vai colocar que a origem dos gastrocnêmios é nos cônios femorais. E a inserção do gastrocnêmio
é no osso calcâneo. Tá? Côndilos femorais, osso calcâneo. Qual é a principal ação da panturrilha? Flexão plantar. Flexão plantar. Tá? Ok? Eu levantei, considere esse aqui que eu levantei a planta do pé. Fiquei na ponta do pé. Flexão plantar, tá? Se eu apoio o calcanhar e os dedinhos sobem, aí é dorsiflexão. Ok? Então, o gastrocnêmio tem a origem nos côndilos femorais, tem inserção no osso calcâneo, faz flexão plantar. O sólio, você percebe que o sólio é o músculo que está por baixo dos gastrocnêmios. Dá para ver o sólio, professor? Dá, se eu tirar um dos gastrocnêmios. Está aqui ele, o sólio. Tá vendo? Esse aqui é o músculo que eu falei para vocês, que nem todo ser humano tem mais, que evoluiu, é o plantar. Ele vai lá para baixo, para a ponta do pé. Nem força ele tem para fazer flexão plantar praticamente. É só não é desse músculo não, tá? Então esse aqui ó, é o sólio. Ó. Ele está escondido por baixo dos gastrocnêmios. Mas dá para ver bem aqui, ó. Do lado, ó. Tá vendo? E dá para ver bem aqui do outro, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá para a gente ver ele, tá certo? Então, o sólio tem origem na região posterior da tíbia e da fíbula, tá? Vai botar só tíbia. E a inserção dele qual é? No osso calcâneo, tá? Esse músculo aqui é um músculo que eu deixei passar despercebido para joelho, certo? E assim, como ele está nos côndilos femorais, ele vai atravessar o joelho, tá? Ele é um dos únicos músculos que fazem a ação inversa. Se você tiver com o pé apoiado no chão, no movimento de agachamento, eu não sei por que chamaram agachamento, porque o agachamento é subimento, né? Certo? A força é para cima, não é para baixo. Quando você faz o exercício, você quer ir para cima, você não quer se agachar, né? Então você percebe que o gastrocnêmio, como ele se agarra nos côndilos femorais, e você vai fazendo um movimento de flecha, ele vai fazendo isso, o gastrocnêmio, puxando, né, o joelho, o fêmur está lá na frente, meu fêmur. O fêmur está para lá, ó. Aí ele vai puxar o fêmur para trás. Ó. Então, nesse caso aqui, os gastrocnêmios ajudam a fazer extensão de joelho, né? É isso? Agora, se o pé está fora do chão, o gastrocnêmio ele tem força para fazer isso, ó. Flexão de joelho. Pouquíssimo, né? Mas não deixa de ser uma resposta, tá? Então a panturrilha tem ação para o joelho também. Mas como é muito fraco, tá? Vou deixar passar despercebido. Então aqui, ó, os dois gastrocnêmios têm origem nos côndilos femorais, ação no calcâneo. O sólio tem origem na região posterior da tíbia da fíbula ou os calcâneos. Os dois vão fazer o quê? Flexão plantar. Eu pergunto para vocês. O gastrocnêmio tem origem no joelho. E o sólio tem? Não, porque ele não pega no fêmur, ele pega na tíbia e na fíbula, tá? É por isso que quando você está fazendo uma panturrilha de pé, se você quiser treinar os gastrocnêmios e o sólio, você tem que fazer o exercício de panturrilha em pé. A partir do momento que você senta, o que vai acontecer? Você vai relaxar os gastrocnêmios, porque ele está aqui, ó. Aí se o fêmur vem para cá, ó, houve uma contração, uma diminuição, ele não está em pré-estiramento. Lembre-se sempre de uma flecha. Eu estou com arco e flecha. Com arco, aí eu coloco a flecha no arco. Se eu quero que essa flecha vá mais longe, o que eu tenho que fazer com o cabo? Tenho que fazer um pré-estiramento, alongada, não? Então, quando eu sento, eu relaxei os gastrocnêmios. Aí só fica ali alongado só, quando você coloca o calcanhar lá embaixo, né? Então, quando eu faço panturrilha sentado, você está trabalhando muito mais sólido. Se você fizer panturrilha em pé, aí você trabalha mais gastrocnêmios e sólido, tá? Então, vamos lá. Ok? Os três? Se eu estiver deitado. Aí depende da posição do joelho. Se estiver deitado com o joelho estendido, sólido gastrocnêmio. Certo? Entendeu? Depende da posição do joelho, né? Do cu. Ok aí? Posso passar para o próximo? Então, quando eu tiro a panturrilha do canto, ó,
gente que a panturrilha é só isso aqui, né? Mas não é. Os músculos estão lá, tá? Ah, eu quero treinar a panturrilha para hipertrofiar. Tem jeito. E nasceu com panturrilha de grilo, vai morrer com panturrilha de grilo, né? Mas tem jeito. Você tem que fazer um exercício com mais repetições. É o metabólico. Não é tensional. Tensional, o treinamento tensional é quando a gente faz para poder aumentar a quantidade de actina e miosina. Aí a actina e miosina elas vão, vamos supor que eu tenho um músculo com duas actina e miosina, tá aqui um músculo, ó, actina e miosina, actina e miosina. Quando eu faço o treino tensional, né, o que vai acontecer? Eu vou produzir mais proteínas actina e miosina. Aí eu vou ter mais, quer dizer, o músculo vai ganhando tamanho. Mas isso só acontece mais em músculos fusiformes, quando as fibras são paralelas. Se eu tenho um músculo peniforme, quando as fibras são oblíquas, né, nessa posição, não tem como ele crescer para os lados. Né? O músculo peniforme é como se eu pegasse um saco de macarrão, eu tenho 200 macarrão, aí eu quebrei ao meio, vai ficar quantos macarrão? 400. São menores, mas são muito mais. Então tem muito mais força. Forte. Certo? As fusiformes. Aí quer dizer, eu não consigo crescer para o lado. Aí o que vai acontecer? Em vez de eu fazer um treino tensional, né, que não adianta eu ter mais actina e miosina, que não vai crescer para o lado, eu faço o metabólico. Como é um treino metabólico? É um treino de mais repetições para poder fazer com que haja uma produção de mais organelas citoplasmáticas. Eu vou reter mais água, eu vou produzir mais mitocôndrias, eu vou produzir mais retículos, eu vou produzir mais complexo de Golgi. Ela vai inchando a célula. Quando ela vai inchando, você vai ganhando volume. Porque o treino tensional vai estar bom. Então vamos lá. Mais quantas repetições? Aí você tem que fazer o treino de resistência, né? Eu não me basearia pela quantidade de repetições para todo mundo. Eu me basearia pela minha quantidade de posições para até a falha. Até você ver que realmente o aço lático está se formando. Tá? O deltóide ele também tem a peniforme também. Peniforme também, né? Mas ele já vem praticamente volumoso, né? Mas eu acho que é tudo da forma também. Pode ser. Mas assim, é por isso que é muito delicado. É muito delicado. Vocês vão começando a perceber, fizeram fisiologia de exercício, né? Então, vocês vão fazer disciplinas, vocês estão começando a perceber que o profissional que tem a graduação em educação física, ele tem conhecimentos que uma pessoa leiga não tem. Porque todo mundo quer se meter na nossa área, acha que é só mandar repetir. Então você tem que saber o que é que está fazendo. Você vai mudar vários questionamentos de exercício, a angulação, a repetição, a sobrecarga, o controle de carga, a cadência de movimento, tudo isso vai fazer efeitos diferentes pelo exercício. Então depende se você quer definição, se você quer hipertrofia, se você quer dar mais volume, se você quer dar mais força. Tudo isso é conhecimento que você vai ter que dominar. Aí a pessoa tem um resultado, né? Por exemplo, o teu máximo tem 4 quadrantes, né? Então é melhor você fazer vários exercícios para recrutar várias fibras. O melhor para o teu máximo é agachamento, claro que recruta mais fibras. Mas ele tem quadrante superior, inferior, lateral, medial. Então é bom você fazer exercícios variados junto para poder desenvolver ele como um todo. Agora sim, não se iludem. Você tem um cara hipertrofiado, né? Um cara hipertrofiado, todo definido. Aí o pessoal quer fazer, passa um mês, 2 meses, tem resultado, quer parar. Ali são mais de 4 anos de treinamento, gente. Não é do dia para a noite, não. O músculo precisa, para chegar a um patamar daquele, de hipertrofia, pergunte o Elton, que foi fisiculturista, né? Ficava com aquela subidinha asal dela, quase fio dental. Então, são muitos anos para poder chegar a um patamar daqui. Eu não me arrisco a treinar aquilo ali, porque o negócio é bom. Eu precisaria passar 7 dias, 5, 6 dias tirado do meu dia, eu tenho perigo para me dedicar para poder fazer o negócio daqui. Não tem, entendeu? Então, aí, por isso que quando eu vou para a musculação, quando eu vou, eu faço muita resistência, até a falha.
Dá até mais motivação do que eu pegar uma sobrecarga imensa, quase não faço. No outro dia que é nem Então, hoje em dia eu já estou desestimulado. Eu preciso fazer um peso menor, que eu consigo fazer até eu cansar. E vai ter efeito do mesmo jeito, pessoal. Vai crescer do mesmo jeito. Você pode crescer pela resistência, você pode crescer pela esforço maior. É porque o pessoal tem os mitos, né? Entendeu? Tem os mitos. Aí depende muito do objetivo do aluno, o que é que ele quer. O cara que está no LPO, levantamento olímpico, né? O cara daquele tem que trabalhar muita força. Então ele não vai conseguir. Além da força, tem que ter a técnica do arranque. Né? Quer dizer, aí existe técnica, existe força, exige biomecânica, né, de movimento, tem várias questões aí. O Lino vai ser professor de vocês, tem 2 boxes de crossfit, e ele treina atleta, vocês acompanham os vídeos do Lino, nosso professor. Então o Lino faz treinamento pessoal de surf, até a atleta dele que foi campeão mundial lá em Portugal e tal. Então são treinos que são direcionados para aquela modalidade esportiva. A gente já teve uma academia que era só de treinamento funcional, né, que é a Funcional Life, aí depois passou para o CrossFit. Então, são estratégias, treinar é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. Não tem negócio de receita de bolo, não. Depende do padrão de movimento, depende da avaliação que você faz com aquela pessoa. Você está fazendo esse tipo de avaliação física, então? Então, eu acho que o Alexandre deve ter passado para vocês. Todos esses que vocês estão aí estudando, fisiologia de exercício, medida de avaliação, biomecânica, cinesiologia, tudo essa disciplina aqui é o meu métier. Treinamento esportivo 1, 2. Só que eu não posso deixar essas disciplinas, porque a coordenação só permite 2 disciplinas. Então, assim, você precisa analisar, eu acho que o Alexandre deve dizer para vocês, as respostas das quais você busca, do que você precisa fazer com aquela pessoa, você vai encontrar nela mesma. Está tudo dentro da pessoa a resposta, do que você precisa fazer. Como é que eu vou descobrir qual é essa resposta? Avaliando. Avalia padrão de movimento, avalia nível de força, avalia nível de resistência, avalia nível de técnica, entendeu? Então são vários tipos de avaliação, que aí você vai determinar como é que vai ser o treino da pessoa. Certo? Aí vamos lá. Todo esse conhecimento vai ser importantíssimo para vocês, tá? Fisiologia de exercício, biomecânica, anatomia, fisiologia humana, cinesiologia, né? Para você ter capacidade, competência de tomar as decisões corretas e usar a estratégia, né, o caminho correto para aquele objetivo, tá? Vamos lá. Nós temos mais 3 músculos aqui. Eu pergunto para vocês, eles estão atrás ou estão na frente? Atrás. Se está atrás, eu já sei que está atrás pelo calcanhar. Se eles estão atrás, são flexores ou extensores? Flexores. Porque você percebe que quando eu vou para o lado do dorso do pé, são extensores. Do lado da ponta do pé são Flexores. Então você identifica de cara aqui esse aqui que a gente já estudou, qual é o nome dele? Oplíquo. Então veja só. Aqui tem 2 músculos. Ó. O flexor longo dos dedos. E esse que tem a linha branca, ó, é bom que vocês já tomem referência por isso aqui, ó. É o flexor longo do hálux. Tá? Que músculo que ouça esse aqui, vocês acham qual é? Fininho. É a fíbula, né? Esse aqui é a tíbia. Então vejam só. Tem um músculo que está escondido, se você perceber aqui, ele está escondido por baixo desses 2, ó. Estão vendo aqui que tem um músculo aqui, ó, escondidinho? Por baixo dos 2 está encoberto, ó. Esse aqui é o tibial posterior. Ele está colado na parte de trás da tíbia. Certo? Ele está colado na parte de trás da tíbia. Aí esse aqui é o flexor longo dos dedos. Olha uma dica. O flexor longo dos dedos está do lado do hálux. E o flexor longo do hálux está mais para o lado dos dedos. Tá? O do hálux é invertido. O hálux é que tem essa linha aqui, tá? Branca. Então nós temos aqui tibial posterior, que tem origem na região posterior da tíbia, né? Passa por trás do maléolo e vai se inserir na região inferior dos ossos do talos. Pode estar sempre assim, para ficar mais fácil.
porque tem as partes específicas, tá? Eu não vou contar com vocês. O flexor longo dos dedos vai ter origem, que osso é esse? Tíbia. Tíbia. Vai ter origem na região posterior da tíbia, vai passar por trás do maléolo e vai se inserir na região inferior dos ossos do taço. Tá? Vai se inserir na região inferior das falanges distais dos 4 últimos dedos. Ele é flexor longo dos dedos. Tá? Flexor longo dos dedos. E o flexor longo do hálus vai ter origem na região posterior de qual osso? Da fíbula. Vai passar por trás dos maléolos e vai se inserir na região inferior da falange distal do hálus. Tá? É questão de identificar. Flexor longo dos dedos, ao lado da tíbia. Na parte de trás. Como é que eu sei que é atrás? Calcanhar. Flexor longo do hálus. Tá? Tá ligado aqui a fíbula, né? Tem uma linha branca. E tibial posterior. Vamos lá de novo. Eles estão atrás. Estão aqui, ó. E passando por trás do maléolo. Vamos fazer o quê? Flexão plantar. Todos os 3 aqui, se eu perguntar a ação, é flexão plantar. Certo? Aí vamos só raciocinar. O tibial posterior tem origem na região posterior da tíbia. É lógico, né? Localizou o músculo, já sabe que é lá. E vai ter a inserção na região inferior dos ossos do taço. O flexor longo dos dedos, você já lembra de dedos, né? Ele tem a origem na região posterior da tíbia e vai se inserir na região inferior da falange distal dos 4 últimos dedos. Tá? O flexor longo do hálus, como o nome já está dizendo, vai ter a origem na região posterior da fíbula, passa por baixo do pé e vai se inserir na região inferior da falange distal do hálus. Os 3 fazem flexão plantar. Mas o flexor longo do hálus, se você quiser, vai fazer o quê? Flexão do hálus. Empurrar o dedo para o chão. O hálus é o dedo do equilíbrio, viu, da gente? Se você prestar atenção, quando você está tentando se equilibrar, você está empurrando o dedão do pé para o chão. É tanto que pessoas que não têm o dedão têm problemas com esse equilíbrio. Tá? O flexor longo dos dedos, ele vai ficar embaixo dos dedinhos, que não é o dedão. Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar o dedinho para baixo. Empurra o dedinho para o chão. Só o dedinho, os dedos. Tá? É o flexor longo dos dedos. Empurra só o dedão para o chão. Foi o flexor longo do hálus. Tá? Tem o flexor longo do hálus, lógico, eu não falei para vocês. E tem o flexor curto do hálus. É os músculos de pé que eu não falei. Nem falei músculo na mão para vocês. Tá? E aí nós temos aí essa coletânea de 3 em 3 músculos que tem ação para o tornozelo. Vamos estudar um pouquinho.